Hey girls, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de te convidar para que nós estivéssemos no nosso grupo para as meninas úteis. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cadetiana e eu estarei com você hoje pensando a respeito do tema F de feminina e F de forte. Talvez você esteja pensando, falar de novo sobre feminismo. Na sociedade em que nós vivemos, nós ouvimos falar sobre feminismo várias vezes. Ouvimos falar sobre empoderamento feminino, sobre igualdade de gênero, sobre diversos assuntos que estão ligados, de uma forma ou de outra, ao feminismo. Mas você já parou para pensar que nós mulheres somos fortes? Bem, talvez durante aquela semana super puxada no colégio você não se sinta nada forte, ou naquele momento de cólica extremo que você não aguenta mais de tanta dor, você não se sinta tão forte assim. Mas nós somos fortes sim. Mas eu gostaria de te contar que nem sempre nós mulheres fomos reconhecidas assim. Durante um período do século XIX, nós éramos consideradas como sexo frágil e tínhamos uma posição inferior aos homens, para os homens, pois nós não poderíamos nos envolver com política, escrever, nem ler qualquer coisa. A sociedade da época vivia em um modelo patriarcal, onde somente o homem que tinha toda a autoridade e as mulheres, elas não serviam para nada. As únicas coisas que elas poderiam fazer eram ser donas de casa. Mas com o século XIX veio também a Revolução Industrial, que várias indústrias começaram a se levantarem, a surgirem. Gerou também todo o movimento de capitalista que reina até os dias de hoje. E com a Revolução Industrial, obrigou essas mulheres a serem colocadas dentro das fábricas, mas as situações a quais elas eram colocadas dentro das fábricas não eram nada boas. Talvez isso que eu vou te falar você já tenha ouvido, porque todas nós conhecemos isso, mas teve um evento que mudou tudo isso. Em 1957, houve um grande incêndio que matou carbonizadas 129 mulheres dentro de uma fábrica. Gostaria que vocês pensassem aí comigo. Vamos imaginar 50 adolescentes juntas. É bastante meninas, não é? Agora vamos imaginar 100. Tá, 100 adolescentes juntas são muitas meninas. E se esse número aumentar e for para 129? Sim, 129 mulheres morreram dentro de uma fábrica totalmente carbonizadas. E depois disso, a sociedade passou a olhar com outros olhos para as mulheres. Nos dias de hoje, falar sobre feminismo é pensar, vamos de novo para aquele extremo onde as mulheres odeiam os homens, as mulheres querem reinar, elas são super poderosas, mas o movimento em suas raízes ele não queria isso, que as mulheres fossem melhores que os homens. O movimento apenas prezava por uma igualdade de gênero, onde homens e mulheres pudessem ser iguais, pudessem ter os mesmos direitos e não que a mulher fosse tratada como menos pelos homens. O movimento buscava dar voz para as mulheres, que elas não eram ouvidas e muito menos eram notadas. As pessoas tratavam elas como as excluídas da sociedade. Você sabia que Jesus, o nosso maior exemplo como cristão, era totalmente fora dos parâmetros da sua época? Porque quando Jesus esteve no mundo, as mulheres não tinham direito de falar, as mulheres não podiam estar presentes em alguns lugares. As mulheres dentre o povo judeu, elas não eram tratadas como menos do que um objeto pelo seu marido. Eles tinham total autoridade de mandar nelas e dizer como elas poderiam se portar em público, o que elas poderiam usar. E além de tudo isso, para o povo judeu, as mulheres eram utilizadas e eram consideradas, vamos dizer assim, como um objeto para satisfazer os desejos do marido a hora que ele quisesse. Além de tudo isso, as mulheres eram obrigadas a ter filhos e se elas não engravidassem, a sociedade olhava para ela com os olhos maus e pensavam assim: nossa, ela não engravidou, então a culpa é dela, porque ela está em pecado. Em momento nenhum eles pensavam que essa culpa poderia ser por ela não engravidar, claro, poderia ser do marido por ele ser estéril. Sempre que a mulher não tinha filhos, era colocado sobre ela a responsabilidade e não sobre o marido. E nesse tempo histórico foi que Jesus veio ao mundo. E Jesus faz algo no Novo Testamento muito interessante que eu queria contar para você hoje. E ele fez isso que é muito interessante e ninguém esperava que Jesus fizesse isso. Ele se importou com as mulheres e deu voz para elas.
Nós vemos isso na passagem de João 4, versículo 7, que diz o seguinte: Veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco da água para beber. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso na igreja, no corpo que vocês frequentam, mas vamos considerar a situação. Jesus era um homem judeu, estava conversando com uma mulher samaritana. Primeiro de tudo, os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, então Jesus, em teoria, não deveria estar conversando com nenhuma pessoa que fosse samaritana. E, além de tudo isso, ela era uma mulher, e Jesus não poderia conversar com ela sozinho. Mas Jesus, mesmo assim, se achega até ela e pede que ela dê um pouco de água para que ele possa beber. Então, quando ela vê Jesus lá, se aproximando dele e pedindo água, ela pensa assim, ela deveria ter pensado, né? Vamos imaginar. Ela deveria ter pensado assim, mas ele não pode falar comigo, porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. E Jesus não podia falar com ela, mas mesmo assim, ele foi lá e conversou com ela. Isso foi uma das ações que nos mostra que Jesus era totalmente à frente do seu tempo. Outra passagem que nos mostra que Jesus era à frente do seu tempo é a passagem de Mateus 29, dos versículos 5 ao versículo 7. E eu vou estar lendo junto com vocês. Mas vamos parar um pouquinho, eu espero que você dê um pause nesse vídeo e volte daqui a alguns minutinhos e vai lá pegar a sua Bíblia, vamos lá, levanta do sofá, da cama, não sei onde você está sentada, mas pega a sua Bíblia aí que eu vou esperar você, tá bom? Ó, 5 segundos para você buscar, bora! Bem, agora que você já pausou o vídeo, já voltou e já está com a sua Bíblia na sua mão, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Tá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, então vamos lá. Mateus, capítulo 28, eu vou estar lendo dos versículos 5 ao versículo 7, tá bom? Mais um anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscai por Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele já havia. Ide, pois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali vereis como ele tinha dito. Talvez vocês já tenham lido essa passagem, tenhamos ouvido ela várias vezes na época da Páscoa, porque fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas se vocês pararam para pensar uma coisa, as mulheres elas não tinham voz no Antigo Testamento e no Novo Testamento, enquanto Jesus... no Novo Testamento também. E Jesus pede para que uma mulher avise que ele ressuscitou. Ele pede para que uma mulher, que a princípio não tinha voz, conte aos discípulos algo que eles estavam esperando muito. Jesus pede para que uma mulher anuncie a notícia que todos estavam esperando. Jesus é a nossa maior fonte de inspiração. E esse mesmo Jesus que deu voz para as mulheres, não tratou elas como inferiores aos homens, tratou elas de iguais. E é nesse Jesus que nós temos que nos espelhar, entender que nós não somos sexo frágil, muito pelo contrário, nós somos fortes sim. Quando nós vemos uma mulher, sabe quando nós vemos que uma mulher é capaz de... Peraí, voltando. Eu vou ter que editar, mas vamos lá. Sabe quando nós vemos que uma mulher é forte? Porque ela é capaz de dar à luz a outro ser humano. Imaginem como isso é difícil, você dar à luz a outro ser humano. E somente a mulher é capaz disso. Deus nos criou assim, nós somos fortes sim e nós somos femininas também. Mas vocês sabem que no Exército de Salvação nós prezamos muito pelo Ministério da Mulher. A mulher pode como homem ser um oficial, a mulher pode como homem pregar, a mulher pode como homem fazer várias outras coisas que em algumas igrejas não se pode. Mas nós acreditamos que Jesus tratou a mulher de igual para igual com os homens e nós também temos que fazer isso. Nós somos femininas sim, mas nós também somos fortes. Então eu gostaria que vocês pudessem pensar e depois conversar umas com as outras sobre 3 perguntinhas que eu vou deixar para vocês, tá? A primeira delas é: como você se sentiria vivendo em um mundo onde você não tem direito de voz? Como você se sentiria se você estivesse vivendo em um mundo onde você não tem direito de voz? Essa é a nossa primeira pergunta.
A segunda pergunta é: como você acha que as mulheres e as meninas salvacionistas podem ser influentes nesse tempo onde os eventos extremos estão ligados ao feminismo? Esse é um pouquinho mais complicado, mas eu vou repetir para vocês pensarem, tá? Como você acha que as mulheres e meninas salvacionistas podem ser influentes nesse tempo onde o feminismo está ligado tanto ao extremismo? E uma última pergunta, a terceira e última pergunta desta tarde, manhã ou dia, não sei quem você está assistindo, é: como você imagina as mulheres e as meninas do futuro? Como você pensa que vão ser as mulheres daqui a uns 50 anos? Ou melhor, como você imagina que serão as mulheres na próxima geração? Eu espero que vocês estejam debatendo sobre isso, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês essa tarde, dia ou noite, não sei que horas vocês estão assistindo, mas é isso, tchauzinho!